apresentado pela Timol. Ele foi apresentado a convite por várias instituições, dentro do Brasil e fora dele. Pensa bem, né? Uma publicação científica que entre 143, ela é a 37ª. Aí eu te pergunto, um produto como o Silocimol, com essa comprovação científica, é ou não é um grande produto? Me digam aí, é ou não é um grande produto? Sensacional, né? Mas eu vou abrir aqui agora, nós vamos abrir 20 minutinhos para que nós possamos ouvir de vocês o mais importante. De nada adiantaria a comprovação científica se vocês utilizassem e não tivessem resultados. Então eu quero te perguntar, como que o Silocimol mudou a sua vida? Eu quero ouvir várias pessoas. O que é que eu vou pedir para vocês? Que o seu depoimento seja breve, 30 segundos. Eu sei que você sabe falar em 30 segundos, né? 30 segundos, para que mais pessoas possam contar os seus benefícios, tá bom? Então vamos começar aqui. Eu vou liberar aqui por ordem. Primeiro a Cleide, lá do Rio. Cleide, como que o Silocimol mudou a sua vida? Vamos ouvir você. Eu tenho asma e normalmente eu falo que o meu problema melhorou, né, da asma, mas numa live com o João, eu pude lembrar a trajetória dessa asma, né, que eu vivia internada o tempo todo, os hospitais da região eram mais minha casa do que minha própria casa. Com 12 anos eu tive 2 paradas cardíacas, um choque anafilático. Em 2022 eu tive 2 paradas respiratórias. Além de ter melhorado minha qualidade de vida nesse sentido, melhorou, a insônia, intestino extremamente preso e uma série de coisas, além da melhora da saúde do meu esposo, né, do meu filho, ansiedade, meu esposo, a hipertensão, não conseguia dormir. Então eu sou muito grata e quero agradecer a oportunidade aí de compartilhar isso com vocês. Muito obrigado, Cleide, né? Que depoimento fantástico, né? Edneida, liga seu áudio, por favor. Bem, eu já tenho 2 anos, vai fazer 3 anos que eu faço uso da água magnetizada. E aos poucos, o que eu percebi dele, que foi interessante, no início eu até reclamava que não tinha tido melhora nenhuma, mas para quem me passou, né? Mas aí, gradativamente, eu fui observando que foi tendo algumas melhoras. A principal dela foi a artrose. Eu tenho osteoartrite, e era muita dor, eu não conseguia trabalhar, nem em casa podia fazer serviço em casa, era empurrando uma cadeira e, inclusive, por insistência dos médicos que eu fosse para a cadeira de roda. Mas eu insistia que eu não ia para a cadeira de roda, não ia. E eu ia empurrando uma cadeira dentro de casa e, quando era necessário sair, eram as pessoas que me levavam. E aí eu fui percebendo que essas dores foram diminuindo, o inchaço, que eu era muito inchada, era diagnosticada com fibromialgia, síndrome de pânico e outras coisas para reduzir aí, resumir. Então, aos poucos, eu fui vendo que isso foi melhorando, melhorando, melhorando. E hoje eu estou trabalhando, eu faço meu serviço, já vendi muitos produtos, tipo Silocimol e outros, na vizinhança por causa da minha melhora. E eu sei que eu ainda não deslanchei por falta de, como é que eu posso dizer assim, insegurança. Insegurança me travava, né? Mas eu estou agora vestindo a camisa e estou tendo alguns resultados esses poucos dias que eu tenho aprendido mais sobre. E esse estudo que você me passou agora, eu tirei print de todos que eu vou mandar para um cliente que está interessado, mas que queria, porque ele tem uma chácara para alimentar os bois, dar uma água decente para os bois, além da casa, o pessoal da casa, casador, morador e tudo, etc. Tô nem sabendo falar porque eu tô Uhum. emocionada, tá? Mas esse é o fato. Aí eu vou mandar para ele, porque eu isso que estava pegando, que eu não estava sabendo como explicar.
que apesar de não ter um filtro para botar na rede de água dele, que era o que ele queria, lá da chácara, ele poder colocar esse silocimol dentro, né, o de residencial, que é grande, na caixa que vai abastecer a família dele e os animais que ele tanto quer para ajudar, né? Uhum. Oi, Edneida, deixa eu te falar uma coisa. Fala com a tua atendente para passar para você o telefone da Michele, que é do Rural. Não sei se vocês sabem, mas a Timol tem um departamento rural. É, a gente nem fala aqui, mas nós temos um silocimol que é 3 metros de comprimento, sabiam disso? Que é por eletroímã, para agricultura. Então aí, fala com a sua atendente para falar com o departamento rural, ela te passa o telefone, porque ele é diferente, é uma análise. Quem produz gado é de um jeito, quem é cabras é um outro estudo, requer análise do solo, isso varia de lugar para lugar, é muito específico, mas nós temos o departamento rural, ela vai te ajudar nesse sentido, tá? Aí você fala com a sua atendente, a atendente te passa a Michelle e ela te dá uma ajuda específica, ok? Débora, pessoal, rapidinho, 30 segundos, hein? Débora. Não é sobre mim, porque sobre mim muita gente aqui já sabe, né? Como a minha vida mudou. Só de peso, a água tirou nos primeiros meses 7 quilos e depois eu consegui fazer exercício. Mas foi com a cliente, gente. Uma cliente falou para mim, Débora, eu só estou usando essa água porque é você que está me falando, mas eu não acredito no resultado que ela dá. Ela quebrou a patela do joelho, mas quebrou que teve que fazer cirurgia. E a gente sabe que a recuperação leva de 3 a 6 meses. E ela usando a água e o Top Alive, ela já está subindo escada. Ontem ela foi para uma festa, dançou com o marido. Ela já está fazendo atividades, mas ela fala que não acredita na água. Eu falei, você não precisa acreditar, você tem que usar. E ela não Posso está tomar, vendo. né? Não, não, menos de 2 meses ela já está fazendo isso tudo e não entende que é a água que está ajudando. Mas eu não me importo. Eu estou só gravando a mudança e a melhora dela, que depois ela vai entender. Aí você tira uma semana, tira por uma semana o silocimol, volta tudo, pronto. É Ah, tá isso, aqui, ó, com tá vendo? certeza. Mônica, por favor. Bom dia. Fantástico, Orlando, esses estudos. E obrigada pela pergunta, porque realmente eu estou há 1 ano e 7 meses que eu iniciei o projeto, né, o uso da água magnetizada. Logo no início eu senti melhoras porque eu não dormia, eu tomava Amitril para dormir. E com 3 dias comecei a dormir maravilhosamente bem. A médica retirou a medicação. E eu tenho fibromialgia, já tratava há mais de 25 anos. Foi logo após o nascimento da minha filha mais velha. E nada resolvia, melhorava e voltava, melhorava e voltava. E eu já estou há 1 ano e 7 meses sem as dores da fibromialgia. Como a Edneida falou, também tenho osteoartrite, né? E assim, todo inverno me atacava. E esse é o primeiro inverno que eu tô assim encantada de ver, porque sempre vinha, né, aquelas dores bem agudas, assim, fisgando por dentro, né, especialmente nas mãos, a coluna. E a minha outra coisa que eu percebi que melhorou muito com o passar do tempo, né, é a sinusite, que eu tenho também sinusite crônica. Fiz tomografia uns 5 meses atrás. O otorrino falou: olha, você vai ter que fazer uma cirurgia. Eu falei: não, mas vamos esperar um pouquinho. Continuei aqui, firme. E eu não tô tendo as crises que eu tinha todos os meses. Tinha que ir para o pronto atendimento com aquela dor de cabeça horrível da sinusite, especialmente agora no inverno. E estou muito feliz que eu não estou tendo crise nenhuma. Estou muito grata Muito obrigado. mesmo, né? Parabéns, estou amando os estudos, viu? Abriu um triplex na minha cabeça aqui. Isso é ótimo, gostei. Obrigada. Maravilha, Mônica. Lindaura, por favor. Pessoal, Lindaura, pode falar. Lindaura lá em Curitiba, no frio de Curitiba, né, Lindaura? Um friozinho aqui gostoso para ficar dormindo. Bom dia a todos, obrigado pela oportunidade.
Então, muitos de vocês já conhecem o meu histórico, né? Eu melhorei de artrite, mau funcionamento intestinal, a insônia. O meu marido, com quase 84 anos, vendendo saúde, me ajuda a fazer tudo em casa, não usa bengala. Todo mundo dá 60 anos para ele. Ganhei uma sobrinha, porque aos 41 anos a minha sobrinha estava tentando uma segunda gravidez, não conseguia, com o uso do projeto, ela conseguiu. E recentemente eu tenho um familiar passando por um problema de câncer, retirou uma mama e com 23 dias ela retornou à médica, a médica falou: você não vai precisar fazer químio. Então, gente, isso não tem preço, é emocionante, a gente se emociona de falar, de ver o resultado nas pessoas, né? Porque essa tecnologia, realmente, o seu cara merecia ganhar um prêmio Nobel. E a gente só tem a agradecer, né, ao nosso Deus, primeiramente, e esse projeto que tem realmente feito grande diferença para todos nós, e pelos estudos aí que se mostrou, então, eu estava aqui resolvendo um problema, vou rever direitinho, porque realmente é muito mais impactante ainda essas comprovações. Obrigada, um excelente dia a todos. Obrigado, Lindalva. Simone, eu vou deixar você para o final. No final, você conta o seu depoimento e faz o seu convite especial. A Simone que vai encerrar a live hoje para nós, tá? Elizabeth Rosendo, por favor, Elizabeth. Então, a minha melhora significativa foi no meu problema de coluna, porque a crise era tão grande que eu ficava com o quadris torto uma semana. E eu cuido da minha mãe idosa, eu precisava pegar ela e eu não conseguia. Caía lágrima do olho, mas eu não conseguia movê-la, que a coluna estava muitíssimo afetada. Sem falar nos dedos, eu tenho até minhas mãos tortas. Era uma dormência que eu achava que não dava mais para voltar ao normal. Então, foi tão significativa a minha melhora que com um mês eu resolvi entrar no projeto, porque eu achei fantástico demais eu não levar isso às pessoas. E sem falar que era 21 anos de hipertensão, que eu parei de tomar remédio com 8 dias de uso por conta própria. Completou 2 anos que eu não uso mais remédio para hipertensão, arritmia, colesterol, tudo. Eu não tomo remédio de forma alguma. Olha, mais de 24 meses sem colocar um comprimido na boca. Então, isso não tem preço, não tem preço. Eu já pude ter a alegria de ajudar muitas pessoas que contam coisas parecidas com as minhas. E é maravilhoso demais isso. Então, esse projeto é realmente, como disse aí a colega, é digno de um prêmio Nobel. Não sei por que é que já não teve. Parabéns, Elizabeth. Maíra, por favor. Oi, tudo bom? Então, o meu depoimento é o seguinte: ontem, inclusive, eu conversava com uma amiga, porque eu me sinto muito melhor, vou fazer 45 anos, muito melhor do que quando eu tinha 20. Porque dos meus 20 até os 42 anos, que foi quando eu conheci a Timol, eu tive azia, gastrite, refluxo, tinha diagnóstico de hérnia de hiato. Então eu gastava com endoscopia, consulta ao gastro, fazia particular. E depois da primeira semana de uso da água, eu já não tinha mais azia, não sei mais o que é ter refluxo. Algumas épocas do ano eu dormia sentada. E quando entrava o inverno, também me dava muita sinusite, aquela dor assim no fundo do olho. Quando entrava o vento sul, já me dava sinusite. Então eu também já estou há muito tempo sem tomar medicamento, não preciso mais ir a médico. E isso realmente é maravilhoso. E intestino preso também não tenho mais. Na época de menstruação não tenho TPM, não tenho cólica. Aqui em casa minha família vai para o terceiro inverno, as crianças sem tomar antibiótico, né? Meu marido também muitos problemas de cãibra que ele tinha, problemas circulatórios. Ele começou a fazer jiu-jitsu agora com 49 anos e o pessoal da academia fala: Fernando, o que está acontecendo contigo? Que força é essa que tu tem?
Então, assim, realmente é uma mudança que eu falo, é antes da água e depois da água, literalmente. Então, depois de ouvir esses depoimentos, aquela nossa amiga, me esqueci o nome dela, não tem como ter insegurança de falar de um projeto desse, que tem milhares de depoimentos, que tem estudo científico. Então, assim, nós não precisamos ter insegurança, o que a gente tem que ter é convicção de saber que nós estamos num projeto maravilhoso. Parabéns, Maíra. Muito obrigado, viu? Que maravilha, né, gente? Regiane, pode falar. Bom dia a todos. Então, meu depoimento é bem interessante também. Eu sempre tive constipação intestinal. A minha mãe fala que desde pequena sempre tinha que colocar alguma coisa, dar remédio. E a gente sabe que isso não é nada saudável, né? Então, quando eu conheci esse projeto, em poucos dias que eu comecei a usar água magnetizada, o intestino é outro. Não tem. Interessante que eu fui para casa da minha mãe, ela não tinha ainda porque ela não acreditava no projeto. Eu entrei no projeto por causa do meu resultado e ela, que era minha mãe, não queria, porque ela não acreditava. E aí, quando eu fiquei 10 dias na casa dela, meu intestino voltou ao que era antes. Aí, quando eu comecei a usar o Combumini na casa dela, eu falei, tá vendo? E ela passou a adquirir. E hoje em dia, ela, meu pai, a minha irmã, não vive sem essa água, para onde vai, leva. E eu tinha também, eu tenho, na verdade, porque se eu parar de tomar água, vai voltar os sintomas. Eu tenho uma tendinite no ombro que chega para as mãos, a ponto de eu não conseguir escrever há muito tempo. Então, mexer um bolo, quando fazia isso aqui na terceira vez, o ombro já travava. Ia ralar um legume, travava também das lágrimas cair, assim. Muita dor, muita. Como a gente sabe que a água magnetizada ela regula a acidez do organismo, é claro que as dores iam diminuir. Então, não é uma cura, é um tratamento natural contínuo, é algo assim sensacional. Por isso que todo mundo que usa fica encantado e quer levar esse projeto para outras pessoas. E o Levi a gente manda na garrafinha, na mochila da escola, né? O Levi não usa outra água. Outro dia na escola foram oferecer outra água. Ele, não, é só tomar água do Timol. Muito bom. Aqui em casa a gente só usa água do Timol. Para onde vai, a gente leva as garrafas. Parabéns, viu, Regiane? Parabéns. Áurea, Bom dia a todos. Aqui está frio, né, como a maioria do país, mas eu continuo na meta dos 600 ml em jejum. Eu não me alimento antes de tomar meus 2 copos de 300 ml em jejum, né? E como todos, né, como uma das colegas falaram aí, muitos já ouviram, né, mas eu queria falar exatamente da labirintite. Desde criança, Orlando, eu era tonta. Eu fui uma criança tonta, né? Eu não tinha, eu não tive o privilégio de ir para nas cidades pequenas quando chega o parque com a roda gigante, eu nem olhava para a roda gigante porque senão piorava. E hoje eu posso fazer coisas que eu não fiz na minha infância. Ontem, por exemplo, eu fiz uma entrega de um hiperminer completo. E lá na hora já eram 2 anos tentando com esse casal de clientes, amigos, né, que também não acreditavam, mas foram ouvindo depoimentos de outros, né, dos nossos próximos, e por fim me fizeram um pedido. E eu comemorei com a amiga, chama-se Andréia, a gente rodando, né? Então a gente ficou ali brincando, né, abraçadas e pulando e rodando. Falei, gente, para mim é um troféu essa venda. E eu não fiquei tonta. Então, assim, para mim isso é muito, muito assim precioso, né? Porque eu não podia literalmente me virar. Se eu tivesse numa rua, por exemplo, no serviço de pregação, e alguém fizesse uma brincadeira atrás, eu tinha que me preparar para virar, para olhar. Porque se fosse de qualquer forma, eu tinha que literalmente sentar onde eu estava para não cair, né? Então, eu tenho quase 3 anos e meio fazendo uso, e eu quero continuar na meta, 600 ml em jejum, 2,2 litros ao longo do dia, para que nunca mais eu volte a ficar tonta. que Minha mãe está maravilha, né? cuidado, né? Além do que a gente vê hoje, né? Mãe simplesmente suplementar, não toma mais remédio para hipertensão, não toma mais remédio para depressão e não toma mais remédio para dormir. Minha mãe hoje dorme com 4 gotas de melatonina. Isso é um presente grandioso. E aí a gente fica se vigiando, né? Nós duas ao longo do dia para não abrir mão da quantidade necessária de água. Então, minha gente,
O inverno está aí, não diminuam a quantidade de água, porque senão os problemas irão voltar. Bom dia a Perfeito, Áurea, todos. perfeito. Muito bom, Áurea. Deixa eu ouvir a Eunice. Eunice, por favor. Só temos 3 minutinhos, tá, pessoal, para concluir. Eunice. Bom dia. Queria muito participar desse depoimento. Porque assim, eu fico até emocionada, porque não tem nem 30 dias que eu estou tomando essa água maravilhosa e já estou conseguindo ver bons resultados, sim. Eu tenho problemas na coluna, meus dois quadris, eu cheguei até a falar, né, com a minha amiga, uma irmã minha na fé também, e estavam como que podres dos dois lados, de tanta dor que eu estava sentindo. Tenho problema nos dois joelhos, nos ombros, então, praticamente em todas as minhas articulações eu tenho muitas dores, né? Eu estava sentindo, mas graças a Deus e a essa água maravilhosa, diminuiu pela metade. Por poucos dias que estou tomando, então, assim, para mim e para o meu esposo também está sendo muito bom. E sem se falar que eu também tenho problema de ansiedade e tirei por conta própria. Sei que não é certo fazer isso, mas acabei fazendo. Não estou nem tomando remédio para ansiedade. Então, assim, se eu for falar que ainda vai ter mais benefícios, né? Mas deixa para os outros também participar, né? Eunice, que depoimento fantástico, né, pessoal? Menos de um mês, né? Ansiedade, as dores. Eunice, parabéns, viu? Nós ficamos muito felizes de ouvir o seu relato. Deixa eu ouvir a Maria de Lourdes. Maria, pode falar? 2 minutinhos para concluir, pessoal. E a Simone aqui vai Tá bom. concluir já já. Vamos ouvir a Maria de Lourdes. Yolanda, eu falei que eu precisava falar, porque foi tão interessante o que aconteceu comigo. Eu fui no médico, né? Passei por um médico, fiz vários exames para fazer uma perícia, né? E aí, todos que eu passava, falava da minha idade, perguntava o que eu tomava. E resultado, passei direto da perícia porque eu não tive nenhum problema de saúde, né? Graças a Deus. Mas eu fui em um médico em especial, e ele fez várias perguntas, né, sobre a minha saúde, que ele achou assim bem diferente, por conta da idade hoje. Aí, quando eu falei o que eu usava, mostrei minha garrafinha, sabe? Aí ele viu, ele ficou tão assim impressionado que ele comprou, franqueou a esposa dele, e assim, ele fala isso, eu tenho até um vídeo com ele, se você quiser eu posso colocar esse vídeo depois. Ele é ortomolecular. Então, assim, ele ficou muito impactado, ele fala mesmo, ele falou, Luiz, eu não tenho nenhuma paciente com sua idade, 63 anos, que não toma nada, que tem a pele boa, que os exames eu tomo. Então, assim, ele ficou bem impactado e acabou fazendo a franquia do projeto. Ele é a esposa dele. É isso. Fantástico, viu, Maria de Lourdes, né? Ela foi a prova viva, né? Que impactou o próprio médico dela. Laura, rapidinho, você. Liga teu áudio, Laura. Sim, agora sim. Pode Tá. No meu caso, Orlando, foi difícil porque os médicos me confrontavam se realmente eu estava melhorando, né? Da gastrite, dos cálculos, da sinusite. Ele falou: eu só acredito se você conseguir me provar. Então, quando eu comecei a melhorar, eu tive que repetir os exames, mostrar o antes e o depois. E a médica que fez a endoscopia, que tinha o refluxo, a gastrite, a duodenite e a bactéria, ela falou assim: aonde com a simples água vai melhorar? Eu digo: tudo bem, então vamos repetir a endoscopia. Repetimos a endoscopia, levei o antes e o depois, e daí ela viu. Ela disse: realmente, contra exames, não é nem contra fatos. Ela disse: contra exames, não tem como falar diferente, né? E aí a gente sabe que os médicos, eles são muito assim, de olhar exame, de ver realmente se está acontecendo, porque na maioria das vezes ele acredita que são crenças da nossa mente, né? Então foi muito bom ter esses exames, através disso as colegas lá já adquiriram. Teve uma que teve um AVC e ela começou a tomar e não teve mais, não repetiu. O médico disse que a tendência era repetir os AVCs. E é muito bom essa comprovação. Como você disse, ter exames na mão fala muito mais alto também, né? E obrigada pela oportunidade.
Obrigado, Laura. Pessoal, eu vou fazer o seguinte: semana que vem nós vamos abrir meia hora só para depoimentos. O que vocês acham? Muito Você acha que é bom. uma. A gente não vai dar tempo mais ouvir todo mundo. E semana que vem vamos abrir meia hora para depoimentos. Agora, semana que vem, o Hamilton vai vir fazer aqui perguntas e respostas. Ele vai vir responder as perguntas sobre o Hiperminer. É aquela live que todos vocês estavam pedindo, né? E aí, semana que vem, vai ser o Tira Dúvidas sobre o Hiperminer, tá bom? Perguntas e respostas. Então, o amigo vai estar aqui conosco e nós vamos deixar meia hora, né? Para que vocês possam dar os depoimentos de vocês. Combinado assim? Aí, quem não conseguiu contar o seu relato hoje, semana que vem vai contar. Alguns estão me perguntando se podem pegar a gravação e editar, cortar a parte dos depoimentos. Não tem problema, fiquem à vontade, tá? Então, se você quiser baixar a apresentação, a gente vai compartilhar ela e depois pegar só os depoimentos para enviar, para usar na apresentação, não tem nenhum problema. Fiquem à vontade, ok? Até se você tiver alguma experiência em fazer isso ali quando baixa do YouTube, fique à vontade, compartilhe com outros, não há nenhuma restrição. Pessoal, façam um showroom. Quando vocês cadastrarem uma pessoa, ensine a eles a fazer o showroom no primeiro final de semana. O showroom traz resultado, não precisa nada chique, não. Você viu que a Maiane fez na sala de casa, na sala da casa dela, vendeu 4, uma única apresentação. Os amigos, os vizinhos, foi no sítio. Não deixem de fazer o showroom. Não deixem. Ensine as suas equipes a fazerem. E lembre-se, cada cliente que você já vendeu um projeto e você não ofereceu para ele um showroom remunerado, deixou de entrar 10 mil na sua conta, hein? Eu quero que vocês, essa noite, quando vocês for dormir, vocês deitem no travesseiro e vão pensando as pessoas que você já vendeu e que não propôs o showroom. Vai pensando aí, quando você deixou de ganhar. Hã? Vai pensando. Então, vamos meditando, refletindo nisso, ok? Hoje à noite, pessoal, nós vamos estrear um modelo de live novo, tá? A live inteira foi remodelada. O Carlos fez muitos ajustes, ficou muito bom. E a Simone vai estrear esse modelo. Quem aqui vai estar presente hoje com seus convidados? Quem vai estar presente com os convidados? Hã? Quem é que vai estar presente com os convidados? Eu vou chamar a Simone vai contar o depoimento dela e fazer o convite para que todos vocês estejam hoje à noite. Não percam, não percam, tá? Até porque o assunto hoje do Dr. Dalton é depressão. O Dr. Dalton vai falar sobre depressão. Então não percam, tá, pessoal? E a reunião de negócios está diferente. O convidado que assistir, ele vai se cadastrar. Escuta o que eu estou te dizendo. Gente, uma excelente semana para todos vocês. Que o nosso Pai Celestial, né, possa abençoar a semana de todos nós. Tivemos uma reunião muito boa. Durante a semana surgiu algumas perguntas sobre os estudos científicos. Eu acho que o que vocês viram aí comprova a eficácia, a credibilidade, mostra o impacto do estudo. E aí a Simone vai ela vai dar o depoimento dela e fazer o convite para que vocês estejam à noite com ela na reunião de negócio. Grande abraço a todos. Simone, é com você. Abriu não, Simone. Abriu o microfone. Abre o áudio, Simone. Simone. Opa, Fechado. voltou? Olá, gente, Deus abençoe. Hoje vai ser uma reunião assim bem especial, porque o Dr. Dalton vai falar muito da depressão e como isso atinge as pessoas, relacionamento e o sono também, né? Porque tira o sono de qualquer pessoa mesmo, né? E hoje nós vamos ter também o Ademir, que vai falar sobre como ele trabalha, como ele vende, qual a importância das pessoas confiar. E às vezes ela demora mesmo. Eu teve pessoas que demoraram 3 anos, mesmo confiando em mim, mas achava que a água, Simone, a água já é demais. Acreditar que a água vai melhorar é demais. Mas acreditaram, aos poucos foram vendo que eu não desisti.
E é isso que às vezes a gente, um não aqui, um não ali, já desiste. E não é assim, né? A gente tem, quando eu vejo o resultado, por que que eu não desisto do projeto? Por que que eu continuo falando do projeto, mesmo recebendo nãos várias vezes? Porque eu vi resultado na minha vida, a minha alergia era insuportável, era de queimar os olhos, e, gente, cada um tem o seu problema e sabe como é difícil lidar, cada um tem o seu. E o meu era insuportável também. Eu tinha essa alergia que coçava meus olhos, era muito difícil. Coçava o ouvido, tudo, tudo, tudo. Eu cheguei para o Brasil porque eu não aguentava o pólen das árvores aqui na Inglaterra. Na gravidez não podia tomar remédio, enlouquecia. Então, assim, eu tive resultado. Aí eu vejo minha filha sem cólica. E eu foquei no quê? Vou ajudar meninas que têm cólica. Porque foi a melhora que teve na minha filha. Só que eu nunca imaginei que eu ia ajudar também a minha irmã. Minha irmã descobriu câncer o ano passado. E ela passou pelo esse câncer, mesmo no Brasil, e eu aqui. Eu falei para ela, por favor, só bebe da água. Bebe muito dessa água. A minha irmã não tomava, ela misturava, ela tinha, porque desde o começo eu dei para ela. Só que ela não fazia direito, ela não tomava, misturava da água, tomava qualquer coisa. Só que quando ela descobriu, aí ela ficou com medo. O que que ela fez? Ela tomava de 4, 5 litros de água por dia. Minha irmã passou pela quimioterapia, pela rádio, gente, sem dor, sem ter nenhum tipo de reação da quimio. Então, quando você vê que você está ajudando pessoas tão próximas de você e está tendo resultado, como você vai deixar de falar? Não tem como parar de falar de Timol. Eu não consigo imaginar eu não falando de Timol, porque tem os não? Tem, mas ela não é prioridade para ela naquele momento. Prioridade vai ser depois. Às vezes ela conhece alguém que está precisando e lembra da minha história. Aí ela vem falar comigo. E isso acontece muito. Hoje é muita gente me procurando quando eu falei 3 anos atrás. E eu nunca vou parar de falar de Timol. Então, assim, a minha irmã passou toda a quimioterapia, toda a rádio. E segunda-feira foi a última vez, porque depois de toda a quimioterapia e rádio, você ainda tem que fazer um tratamento que eles falam que é um sorinho que coloca, que também faz parte da quimio. E foi a última dela. Ela chegou a sair da quimioterapia, de eu ligar para ela tá lá na quimioterapia, sair da quimio e ela ir para uma festa, para um churrasco. Imagina, gente, você sair de uma quimioterapia e ir para o churrasco. Então, gente, falar de Timor é amor ao próximo, não tem como deixar de falar. Então, que Deus abençoe todos vocês. Obrigada. Gente, eu não consigo parar de falar porque é muito emocionante para mim saber que eu ajudei a minha própria irmã num momento tão difícil da vida dela. Então, que Deus abençoe, que a gente possa ajudar muitas, mas muitas pessoas nesse mundo que está precisando. Porque, como eu estava precisando, melhorar minha alergia, que eu achei que nunca ia melhorar, eu melhorei. Então, tem muita gente aí fora que está esperando você avisar para ela que existe uma melhora. Então, obrigada. Deus abençoe. Beijo. Até a noite, se Deus quiser. Convide todo mundo, porque hoje o assunto é muito importante, viu? Deus abençoe. Tchau, gente. Fiquem com Deus, que Deus ilumine vocês. Logo de todo mundo, tá, pessoal? Seu áudio está liberado, viu, pessoal? Todos vocês, fiquem à vontade. Live E fico excelente.